Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos os que estão aqui conosco, tá? Deixa eu me puxar aqui um pouco isso aqui, tá? Ok. Meus queridos, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Me desculpe, ontem não deu para colocar vídeo aqui no canal, foi no dia das mamães e nós tivemos que ficar mais aqui recluso com minha família aqui e tudo, tá? Então não deu para colocar esse vídeo que seria ontem, mas hoje estamos colocando ele aqui, antes tarde do que nunca, não é? Meus amados irmãos, vamos falar um pouco sobre o novo Papa. Nós vimos aí as ideias que se levantou. Primeiro, o pessoal mais conservador ficou meio contra, daqui a pouco virou todo mundo favorável. O que está acontecendo com isso tudo? Falo até mesmo da ala católica, tudo ficou ali, a ala mais conservadora católica muito apreensiva com quem é este Papa novo, Papa Leão XIV, porque é um americano tal, e ali já correu a ideia de que ele seria um conservador, alguém de centro tal, e ficou nessa celeuma aí, e eu preferi não fazer um vídeo na hora, preferi esperar para ver as impressões que teríamos e fazer aqui uma análise mais contundente sobre esse assunto. Será que muda alguma coisa para a gente? Um Papa de esquerda ou de direita ou de centro? Vamos ver isso aqui agora. Irmãos, antes de entrarmos, vamos passar rápido aqui. Queridos, sobre tudo que você está vendo de movimento hoje, você precisa ler esse livro. Esse livro não é sobre Satanás. Esse livro é sobre a influência que o diabo tem e aonde ele toca desde o ramo de Babel. É um livro que fala-se do satanismo global em sua essência, em sua matriz, que é justamente ali no humanismo. A Débora, que é a minha filha, ela trabalha esse livro da perspectiva humanista, o satanismo global, o ocultismo como a nova religião global, e aqui ela traz a ideia da religião, de um toque religioso mais antigo do mundo, que é o xamanismo, tá? E o xamanismo está presente em todas as vertentes, inclusive a ciência médica que temos hoje, os fármacos e assim por diante, que é a ciência da farmacologia, que é bem nova, tá? Nesses termos científicos, é bem novo. Os fármacos, antigamente eram os xamãs que faziam esse tipo de trabalho. Então a Débora, ela vem trazendo aqui o desenrolar desde Babel, que é um termo ali mais de uma religião política, e ela vem passando com o xamanismo para dentro disso aqui. É um livro muito legal aqui que ela elaborou, e ela vem com o xamanismo ali, trabalhando ele dentro do próprio paganismo, o que é paganismo, ela vem aqui, um vazio atrás de sentido. Então, é um livro, gente, que vale a pena você ler. Até ela chegar aqui, a ciência, o ocultismo e as práticas pagãs. E aí ela vem aqui, OVNIs e seres extraterrestres ou demônios. Ela fala aqui muito bem sobre isso também, tá? É um livro excepcional. E chega aqui na questão da psicologia também, nova era, o ocultismo na psicologia, tudo isso. Então, é um livro que vale a pena você ler, se você é um estudioso desse tema, tá? É um livro muito legal mesmo, então eu te aconselho a ler. Um livro de leitura rápida, 100 e poucas páginas, 107 páginas, então é um livro bastante interessante. E tem também aqui o nosso lançamento do mês também, junto com o da Débora, que é a História Secreta do Vaticano, relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e sua ligação com os nazis, tá? Esses dois caras aqui eram muito amigos, tá? Pio XII e o Bigodinho eram colegas mesmo ali, gente batuta, gente de primeira linha, tá? Então você precisa adquirir esse livro. E meus irmãos, vocês que precisam de um livro para nortear a vida espiritual da gente, esses dois livros aqui, ele é sensacional. Olha, não compra um só, compra os dois, tá barato.
tá? Eles estão muito baratos os dois juntos. O Guia Seguro para o Céu, uma abordagem excêntrica sobre o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. O 7 ainda está para sair, mas esses dois livros, gente, é sensacional mesmo. São dois livros, compra eles. Se você não gostar, me manda eles de volta que eu te devolvo o dinheiro. É dois livros que vai, assim, te surpreender. Esses aqui vai te surpreender mesmo, junto com esses aqui que eu te mostrei da Débora, juntamente com o do Vaticano. E esse aqui, As Sete Igrejas da Ásia Menor. Pessoal, você não pode ignorar a história da igreja. Então, se você quer conhecer como eram as sete igrejas do Apocalipse, esse livro aqui, perdão, esse livro aqui vai ser um norte para você muito grande. Gnosticismo, tudo tal. Então, vem para esse livro aqui que vai ser muito bom para você também conhecer essa história. Você pode comprar eles separados, ou então compra eles assim, ó, os 5 em um kit, tá? E aí a gente vê, eu te mando um presente também na compra do kit todo aqui, tá bom? Eu ainda te mando um presentaço aí para você, tá certo? E tem também, deixa eu me virar isso aqui assim mais um pouco para a gente ver, ok, ficou melhor, tá? Tem também aqui com a gente rápido, irmãos, desculpa tanto comercial de livro, tá? Mas é o que eu vivo, é dos meus livros, olha, Caminhos que Conduziram Sansão ao Fracasso, tá? São 13 lições extraídas da vida do controvertido juiz de Israel para a nossa vida. Esse livro para quem é obreiro, para quem é pastor, para quem está na obra, ou para o crente mesmo comum, é um livraço, tá? É um livro muito bom. Sacrifício Vivo, Conhecendo a Boa, Agradável e Perfeita Vontade de Deus. A Mulher de Ló, Uma Dama para Ser Lembrada, são uns livretos. Esse aqui é muito legal, tá? Muito bom mesmo, é um livraço. As Verdades Mais Cruéis do Evangelho. E Salvos de Deus por Deus. Se você compra o kit todo também, te mando mais uns 2 livros aqui ainda de presente na compra desse kit, tá? Então, adquire aí nosso material. O primeiro comentário fixado no vídeo é aonde você vai encontrar o nosso material aqui, tá? Primeiro comentário fixado no vídeo que tá aí, tem o meu telefone, esse telefone 31989458971, é justamente o meu telefone, tá? Então você fala direto comigo aqui, tá? Vamos para o nosso vídeo, irmãos, hoje. Então, ele não vai ser um vídeo muito grande, não vai ser uma live grandíssima demais, mas eu quero compartilhar com você, baixei a cadeira aqui um pouco, tá? Eu quero compartilhar com vocês algumas ideias aqui sobre o novo Papa, tá? O novo Papa, ele é somente mais do que já estava aí. Como o próprio Francisco era uma continuação de Bento XVI, Bento XVI, uma continuação do seu antecessor, e assim por diante. Tá? Não tem muita coisa para se mudar de um Papa para o outro. Por quê, irmãos? Vamos falar um pouco aqui sobre o globalismo, tá? Primeiro, vamos identificar aqui, para a gente não ter dúvida, sobre minha posição sobre o papado. Eu não quero que paire nenhuma dúvida sobre isso. O papado nada mais é do que um cargo político, tá? Tanto é que todo mundo, sites católicos e não católicos, tal, o Papa vai ser de esquerda ou de direita. Veja, isto é uma ideia. Não era para ser uma ideia, se fosse uma igreja, não era para ter essa ideia lá dentro, se ele é de esquerda ou de direita, isso não deveria interferir, como é o título do Papa, tá? em quem ele vota. Mas o Papa nada mais é do que um cargo político e que serviu bem aos interesses dos reis na era medieval e hoje serve muito bem aos interesses dos políticos e globalistas, tá? O Papa sempre foi um cargo que serviu bem aos interesses políticos desde sua história do primeiro Papa, que não é Pedro, tá? Que não é Pedro. Pedro nunca foi Papa de Igreja Católica. Vocês que são católicos, esqueçam esta paranoia. Isto é um devaneio de vocês, um sonho de verão. Não é, não foi, nunca será Pedro Papa de Igreja Romana nenhuma. Esqueçam isso. Tá? Primeira coisa aqui, não foi. Não foi.
Tá? Eu não estou nem falando do texto de Mateus 16, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Não é nem do texto que eu estou falando da historicidade ali dos pais da igreja que não remete Pedro a nenhum lugar de ser o primeiro papa da igreja católica. Não faz o pingo de sentido isso. Tá? Vamos ver uma coisa aqui. Depois eu volto aqui para falar um vídeo sobre por que Pedro não foi o primeiro papa. Nem precisava, mas vou voltar aqui um dia desse para falar. Talvez domingo próximo agora eu volte aqui para falar sobre isso, tá? Porque Pedro não foi o primeiro papa. Irmãos, eu estudo sobre a Igreja Católica já há muitos anos e não tem nenhuma ideia de tentativa aqui de se colocar Pedro como o primeiro papa. Isso não faz o pingo de sentido. Não tem a menor noção do mundo pode ser vista nisso aqui. Não existe nada que... Não é nem que prove, não existe nada nem que aponte essa ideia, tá? Então, a cadeira do Papa sempre serviu a isso. A Igreja Católica sempre foi isso. Historicamente, a Igreja Católica é isso. Ela se assenta com qualquer tipo de governante. Porque a sua governança geralmente é influenciada por estes governantes das quais ela vai se assentar. Quando falamos de globalismo, primeiro ponto, não confunda globalismo. Não confunda isso com globalização comercial. Ou de informação, tecnologia, não é isso que a gente está falando. Pois uma não tem nada a ver com a outra. Em primeiro lugar, a cadeira do Papa em nada representa Cristo. Vamos deixar isso muito claro aqui. Primeira coisa, a cadeira do Papa em nada, em absolutamente nada, nem a nada de Deodó, representa Jesus Cristo, em nada. Nada mesmo. Nada, não tem nada ali que represente Jesus. Absolutamente nada na cadeira papal representa Cristo. Essa é a primeira coisa que vamos deixar bem colocado. Nunca foi uma ideia bíblica de nenhuma forma que a igreja fosse regida por um sucessor de Pedro. Irmãos, não tem essa ideia em lugar nenhum das Escrituras que Pedro era um tipo de regente internacional da igreja. Não tem isso. Não existe em nenhum lugar uma sucessão apostólica a partir de um apóstolo só. Não existe isso. Então percebe bem uma coisa, é tentar reescrever a história da igreja a partir do seu próprio mundo. A Igreja Católica gosta muito de fazer isso. Tá? Uma outra coisa aqui. Esta não foi uma instituição, uma instrução de Jesus Cristo. E nem tampouco dos apóstolos, pois nem em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos essa aberração teológica, senão na Igreja Católica. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar uma ideia de que Jesus está dizendo que o sucessor da igreja seria a partir de São Pedro, um sucessor chamado Papa, que iria ter as chaves do céu que ele deu a São Pedro, e que iria ter o anel do pescador de São Pedro, e que iria morar em Roma, e que iria viver a partir dali regendo toda a cristandade com o espírito e a autoridade de São Pedro. Não tem isso na Bíblia. Falta para vocês, católicos, um chá de simancol e parar de acreditar em devaneios de tradições. Porque não existe. E quando a gente vai falar para o católico que é as escrituras que a Bíblia diz, ele diz, não tem na escritura, mas tem na tradição da igreja. Tradição da igreja é a mesma coisa da tradição dos fariseus. Tem até uns que me perguntam assim, onde está na Bíblia dizendo que é somente a Escritura? Eu tenho que rir, porque é uma aberração isso. E outra coisa, viu, filhinhos? Não foi a Igreja Católica que fez a Bíblia, não, viu? Pode parar, bota a bolinha no chão aí, viu? Tá bom? Os livros que são canônicos, já eram citados por muita gente antes do concílio que vocês dizem que fez, que consolidou o Novo Testamento, tá?
Vocês só disseram que uma coisa já era porque ela já estava existindo assim. Tá bom? Então, menos, tá? Menos. Menos. A indecência de que a igreja seria... A indecência de que a igreja seria regida pelo sucessor de São Pedro, porque é indecente essa ideia. É uma indecência. A ideia de um papa é indecente para a Escritura. É uma afronta à Escritura, é uma aberração, é abortivo às Escrituras. A indecência de que a igreja seria regida por um sucessor de São Pedro não passa nem perto da Escritura Sagrada, mas nem perto, mas não passa nem triscando, nem assim, olha, bateu na trave, mas nem chutaram no gol para isso. Tá? Então essa indecência é suas, foram vocês que inventaram. Biblicamente ela não passa na porta disso, tá? Então, dito isso, vamos ver aqui uma coisa. A cadeira papal sempre serviu aos interesses do seu pai, que é o diabo, e não aos interesses da Igreja de Jesus Cristo. A cadeira do papa só serve para os interesses do pai do romanismo, que é Satanás. Nada além disso. Chamem esse discurso do que vocês quiserem chamar. Mas se a cadeira papal servir para alguém, é para o pai do papa, que não é Jesus Cristo e nem é São Pedro. Por isso, não importa a posição política do papa. Se ele é de direita, de esquerda, de centro, de lado, não interessa isso. Isso não é importante, isso não é relevante. O que importa é de quem ele é serviçal. A serviço de quem ele está lá. Se é da esquerda ou da direita, irmão, você que é crente, cristão, protestante, você que é um cristão reformado, não estes reformados que aqui estão, porque eu também não sou dessa ala, não colo com essa, não faço parte dessa colundria, como diz aqui em Minas Gerais. Essa colundria aí não me cabe, é muito abjeta, é muito sorrateira, embusteira, essa colundria eu não quero. Mas você que faz parte aí, que tem um pensamento mais da ala ali dos puritanos, como eu, aprenda uma coisa de uma vez por todas. Esquerda e direita fazem parte da mesma moeda que é jogada para cima pelo mesmo sistema diabólico. Pare de uma vez por todas de idolatrar o Estado, porque o Estado não tem nada para você, para lhe dar. Pare com essa ideia que se ele for de direita, ele é meu amigo. Não tem isso. A Bíblia vai definir o mundo em duas famílias, apenas duas, e não é esquerda e direita. É os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ponto final. Não tem meio termo aqui, não tem um filho em cima do muro ali que Deus deixou, não tem. Ou você está na família de Deus, ou você está na família do diabo. Ou você entende o que foi dito em 1 de João 5, filhinhos, vós sabeis de quem sois, vós sabeis que sois de Deus. Filhinhos, vós sabeis que sois de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, posicional, eu sei quem eu sou, então eu sou do lado de cá, não é esquerda e direita. Eu sou bíblico. Eu sou bíblico. Pastor fulano defende aborto, então não vota. Pastor fulano defende casamento de pessoas assim, não vota. Mas você é bíblico. Por que você apoiaria um cara que foi preso e condenado em um monte de instância, em 3 instâncias desse país? Por que você apoiaria um presidente desse no poder? Então, você não é crente, meu Deus do céu. Mas isso não me dá o direito de olhar para um papa e dizer, olha, ele não concorda com o aborto, ele é contra
casamento disso, ele é contra aquilo, aquilo outro, então ele é meu chegado, ele é meu colega. Não, não. O Papa pode apoiar, pode ser contra tudo isso, mas ele continua sendo inimigo de Deus. Então não interessa, irmão, aqui se ele é contra aborto ou a favor de aborto. O que me interessa aqui é se ele faz parte da família de Deus. Porque uma vez que ele faz parte da família de Deus, tudo bem, ele vai ser contra tudo isso. Mas ser contra tudo isso e não fazer parte da família de Deus não resolveu o problema. Não importa a posição dele política. Mas sobre o atual Papa, que aí está, ele escolheu o nome de Leão XIV. Papa Leão XIV. Nascido nos Estados Unidos com cidadania no Peru. Percebe? Uma coisa aqui, como é que escolheram bem os globalistas. Irmão, olha só. Ninguém senta. Tem uma série que o nome do cara chamava-se Jack Bauer. Chamava-se essa série 24 horas. Ela passou lá em 2000 e pouquinho. Mas ela é bem antiga mesmo. Não sei se os irmãos vão lembrar. E na primeira temporada dessa série, o Jack Bauer, ele estava protegendo, olha bem como as coisas se desenham, ele estava protegendo um senador de ascendência muçulmana que iria ser presidente dos Estados Unidos. Esse senador era negro, de ascendência muçulmana, e iria ser presidente dos Estados Unidos. E estava uma correria danada, tal, para tentarem matar ele, e ele disse que iria desistir de ser candidato. E nessa conversa, quando ele disse que iria desistir, alguém falou com ele assim: esta cadeira que você vai sentar, você só vai sentar. Eles já decidiram que você vai sentar nela. Não existe nada que você possa fazer contra isso. Você não pode parar, porque eles já decidiram que você vai. Eles precisam de você sentado nessa cadeira. Você pode ouvir isso e dizer: pastor, foi somente uma série. Seria somente uma série se em 3 a 4 anos depois daquilo, o presidente dos Estados Unidos não fosse Barack Obama. Veja como a coisa é meio ali suspeita aqui. O presidente dos Estados Unidos foi Barack Hussein Obama. Negro, ascendência islâmica, tudo isso. Pensa bem, e era senador também. Então perceba, você acha que alguém senta na cadeira dos Estados Unidos porque simplesmente decidiram isso? O povo decidiu isso sozinho? Você acha que vão correr o risco? Você acha que Trump voltou por acaso? Você acha que deixaram um governo nos Estados Unidos igual Joe Biden, um velhinho quase morrendo, que nem se lembrava o caminho de voltar? Quem sustentou Joe Biden no poder? Um homem que se esquecia o lugar de onde estava. Coitado, com Alzheimer. Você acha que quem construiu Joe Biden ali? Ele foi vice do Obama há um tempo. Depois presidente dos Estados Unidos. Você acha que quem construiu isso? Percebe? Você acha que quem dividiu o mundo em 2 polos, se antes ele era somente de esquerda e agora ascendeu à direita para dividir o mundo todo? Você acha que veio de onde? Você acha que foi Olavo de Carvalho? Foi? Você acha que vem de onde isso aí? Percebe? Eu nem sei se eu posso estar falando essas coisas muito por aqui, por isso que eu estou falando mais codificado, tá? Globalismo. E eu vou precisar, irmãos, que você compartilhe esse vídeo e deixe o seu joinha ou o seu dislike também e comenta no vídeo, por favor, porque o seu comentário é que vai fazer essa plataforma entender que o vídeo é relevante, porque geralmente eu fiz um vídeo aqui sobre a igreja e os nazis e depois fiz um vídeo aqui sobre a Virgem Maria e estranhamente o vídeo estava subindo e de uma hora para outra ele caiu de vez e nunca mais subiu. Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo máximo e faça esse vídeo chegar em muita gente. E também deixa o seu joinha, o seu comentário. Comenta sempre. Tá? Não é aqui no chat que você comenta. Não sei se o chat está para cá ou para lá. Mas não é aqui no chat que você comenta. Você deve de comentar também no vídeo. Tá? No vídeo. E o pessoal que está
no chat também, gente, de novo, tá? Eu não respondo a chat justamente para não perder a linha de raciocínio onde eu estou, tá bom? Não é por arrogância, nada disso não, tá? É somente por cuidado mesmo aqui com a linha de pensamento onde eu estou inserido aqui, tá bom? E eu adoro mesmo que vocês conversem, que vocês discutam no chat, que vocês discutam no comentário, que discordem de mim. Fica tranquilo. Se você discordar com não partir para nada de agressividade aqui, de pessoa, tal, esse negócio todo, para mim é muito bem-vindo sua discordância. Tem gente aqui que discorda de mim que eu reflito, tá? Porque eu leio o comentário. Tá? Vamos ver. Então vamos lá. Você acha que elegeram um papa para sentar na cadeira papal, na que mais o globalismo precisa para os seus interesses? Você acha que sentou lá o papa que todo mundo quis? Não é assim que funciona. Olha bem, globalismo, o que é de fato globalismo? Vamos pegar, irmãos, aqui um livrinho, é rápido, tá, o negócio, então eu quis simplificar. Eu tenho muito livro aqui sobre globalismo ali para trás, ó, aqui na onde eu estou apontando ali atrás, aquilo tudo é sobre política e religião, tá? Então eu peguei um livrinho aqui, ó, vou fazer um comercial aqui até da editora, eu não sei qual é essa editora aqui, deixa eu ver. Qual é a editora? Direitos Reservados, Centro de Desenvolvimento Profissional e Tecnológico, eu acho que é isso aqui. É o nome da editora, SED, eu acho que seja isso. SED, eu acho que é isso aqui, a editora. Olha lá. Eu peguei aqui o que é globalismo, desse livrinho aqui, ó. O Mínimo sobre Globalismo, de Alexandre Costa. O Alexandre Costa também tem um livro chamado Introdução à Nova Ordem Mundial, que eu também tenho, muito bom. Tá, então, é um livretinho assim, ó, pequititico, tá? Você vai ver que perto dos meus aqui, ele é até bem pequenininho, ó. Tá? É um livrinho mesmo ali, bem pequenininho mesmo. E tem também aqui um livro que, se você for querer ler mais um pouquinho, assim, só para dar uma leiturinha mesmo, esse é do Flávio Gordon, Globalismo versus Comunismo, Inimigos ou Aliados Ocultos. Então, também é um livrinho muito bacana para você, é da editora Expressa, isso mesmo, tá? Editora Expressa, deixa eu ver aqui, eu acho que vai ser isso mesmo, né? Editora PH Vox, isso mesmo aqui, tá? Então, se você quiser, esses eu não vendo não, vendo só os meus, tá? Procura eles por aí que vai ter. Mas vamos ver aqui. O Mínimo sobre Globalismo vai definir o globalismo assim, ó. Globalismo é um processo eminentemente político que, embora pareça disperso, pontual e irregular ao longo da história, tem origem determinada no tempo. Pelo menos a sua visão moderna tem. E obedece um imperativo, o desejo de construir uma governança global, de forma a permitir, em um futuro incerto, mais próximo, o surgimento de uma autoridade mundial de fato. Isso aqui eu li, esse pedacinho aqui eu citei do livro, cadê aqui? Desse aqui, ó. O Mínimo sobre Globalismo, tá? Então vamos ver. O que o globalismo busca, de fato, é tornar o homem, tornar os governos locais apenas em serviçais do grande grupo que governará o mundo. Esta estrutura está sendo montada desde muito tempo, mas hoje ela está mais notória. Irmãos, vale lembrar que o que esse pessoal chama hoje de globalismo, ali na década de 90, 80, 70, 80 e 90, nós chamávamos de Império do Anticristo, tá? Essa ideia que eles estão trazendo hoje, jornalistas estão escrevendo sobre globalismo, esse negócio todo, já era falada pelos estudantes de escatologia, e aí entra eu ali na década de 90, mais apuradamente de 97 para frente, quando eu comecei ali a bombardear mesmo ali em cima do ramo de escatologia. A gente sempre dizia o que eles dizem hoje, nós sempre dizíamos, só que a gente dizia sempre que é o anticristo. Eles colocam como um governo mundial, que vai ser o anticristo, meu Deus do céu. Você entende? Ou seja, parece que agora os crentes falam, olha, globalismo e tal. A gente sempre falou disso como o império do anticristo. O que esses caras estão falando, igual aqui Alexandre Costa, tal, esse povo está falando hoje de globalismo, de nova ordem mundial, nós já vimos falando disso, olha,
há muito tempo. E por nós, quero dizer, pastores mesmo lá, estudiosos de escatologia, 70, 80 e 90, vinha falando disso há tempo. Parece que hoje a turma fala e parece que os crentes dão mais valores. Menino, que coisa, o globalismo. Não, irmãos, é somente o nome que eles deram para um novo governante global, como a gente sempre disse que seria o anticristo. Mas vamos colocar globalismo para você entender o que que eu estou querendo dizer, tá? O globalismo é consenso, vamos lá. O que o globalismo busca de fato é tornar os governos locais apenas em serviçais do grande grupo que governará o mundo. É consenso que o comunismo, depois da União Soviética Russa, os companheiros colocaram seus agentes em todos os lados para assim montarem uma grande e poderosa república socialista. Tá? Uma coisa globalismo nada mais é do que velhos comunistas com muito dinheiro e com a regência de Satanás, colocando em prática os seus desejos mais obscuros, que era de governar o mundo. Tá bom? Perceba, gente. O que nós temos hoje, se você olhar, e tem aqui uma tentativa de curso que eu comecei a dar no YouTube, depois eu fiquei doente e não consegui terminá-la, e pretendo terminá-la. Tem um curso meu, 2 aulas de curso meu aqui, chamado O Grande Reset Mundial. Tá? O Grande Reset Mundial. A pandemia foi um ensaio do reset que nós teremos daqui a pouco. Pode marcar isso. Nós teremos um reset mundial violento aí, mas bem complicado para poder acontecer. Mas vamos lá. O que esse pessoal quer e o que isso tem a ver com o Papa, pastor? Vamos chegar aqui porque já tem 30 e poucos minutos que nós estamos aqui conversando e vamos tentar sair dos pormenores das teorias, né? Vamos partir aqui mais para questões um pouco mais práticas, vamos assim dizer. Veja lá. Para que um governante mundial chegue ao poder, eu preciso explicar isso aqui a você para você entender onde é que o Papa vai entrar aqui, tá? Para que um governante mundial chegue ao poder, ou um sistema unificado que de forma orgânica alce um líder ao poder, existem 3 problemas a ser vencido para que este governante global atue. E dentre um deles, agora você vai ver por que o Papa é importante. Veja, os 3 problemas para uma implantação de um poder globalista, e não globalização, tá? Mas um poder globalista. Os três problemas são: primeiro, soberania dos países. Os países são soberanos. Segundo, as liberdades individuais. Isto é um problema sério para se colocar um grande ditador no poder. E o terceiro chama-se religião. Então percebe, nós temos três coisas aqui a ser vencidas, que se você olhar, você vai me dizer assim, tá vendo, pastor? Sua teoria vai se esvaindo, porque não faz sentido nenhum pensar que alguém vai vencer as soberanias dos países. Você tem que reduzir os países a pó, para que outra força venha e governe aquele país, ou então coloque lá, como a gente pode dizer, governos satélites ou governos capachos dessa nova ordem que vai surgir. A outra coisa é a liberdade individual. Como é que a gente aprisiona o mundo todo? E tira a liberdade do mundo todo. Você entende? Porque tirar a liberdade de um Estado não é difícil demais. Imagine tirar do mundo inteiro. Tá? E a terceira é a religião. Como é que a gente derruba as barreiras religiosas? Se quem rege... Perceba, se você é de qualquer religião que você esteja me ouvindo, cristão, evangélico, católico, espírita, o que você quiser, muçulmano, budista, qualquer coisa, ou ateu, você se rege baseado na sua cosmovisão religiosa. Perceba, a sua moral, o seu conceito de moralidade está baseado no seu conceito de religião. Tá? O seu conceito de amor está baseado no seu conceito religioso. Então, cabe um ateu pensar que ele não é um ateu.
Ele é um bobo que fica dizendo que é ateu. Mas se ele ama alguém, se ele quer que, se ele tem uma esposa e essa esposa não pode traí-lo, este é um conceito de cosmovisão cristã. Esse é um conceito religioso e não um conceito linista. Tá bom? Ou é lilinista, melhor dizendo. Então o ateu deveria de ser um lilinista fervoroso, porque não deveria ter nenhuma ética moral regendo ele, porque as éticas, nós baseamos a nossa ética e moral em nosso conceito religioso. E fique muito claro isso aqui. Então, para derrubar um conceito religioso, você vai desmontar toda uma cosmovisão. Tá? E aqui é onde a gente vai chegar. Agora, se vocês tiverem paciência. Tá bom? Os 3 problemas para a implantação do poder globalista é esse: a soberania dos países, as liberdades individuais e a religião. Vamos ver se existe hoje países soberanos mesmo. Vamos ver se isso não já foi derrubado. Vamos ver. A soberania das nações. A soberania das nações é hoje quase inexistente. Quase inexistente a soberania das nações hoje. Pois quase todas elas estão endividadas de forma que viraram fantoches nas mãos dos banqueiros do Fundo Internacional. Procure, dê um Google aí depois e procure. Quais são os países que não têm dívidas com banqueiros internacionais? Quais são os países que não têm? As soberanias das nações hoje, irmãos, ela é quase inexistente. Você vai ouvir uma palavra muito assim: o mercado está nervoso. O mercado está rejeitando fulano. Você quer ver cair qualquer presidente, qualquer governante, qualquer ditador cair? Basta a mão que balança o berço querer derrubar. Que são justamente os mercados financeiros. Então, para uma soberania de país cair, basta você quebrá-lo e reduzi-lo a pó. E tirar dele as proteções militares. Você pode estar passando na sua cabeça, pastor, isso é meio que verdade, porque é só a metade da verdade. Porque, veja, a Venezuela é uma ditadura, quebraram o país, mas ele ainda está de pé. Mas por quê? Eu vou te explicar por que algumas ditaduras, mesmo quebradas, falidas, ainda estão de pé. Vou te explicar aqui rapidamente por que isso está acontecendo. Olha só. Os países estão envolvidos em dívidas gigantescas com o Fundo Monetário Internacional. E, belicamente, o mundo está sob a proteção apenas de 3 grandes exércitos. 3 grandes exércitos hoje é quem norteia o mundo. Você acha que é o quê? O mundo hoje não tem medo aí, irmãos, de fulano brigando com cicrano. É irrelevante. Mas 3 grandes exércitos, porque é eles quem determinam se você pode ou não mexer com o fulano. Veja, belicamente o mundo está sob a proteção apenas de 3 grandes exércitos: Estados Unidos, China e Rússia. Aos outros países sobrou a ideia de serem protetorados de alguns desses 3. Ou seja, os outros países são protetorados. Veja, a Europa inteira é o protetorado da OTAN. A OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, nada mais é do que os Estados Unidos colocando seus exércitos ali, naquelas fronteiras, e a Europa pagando, compartilhando ali, comprando arma dos Estados Unidos para deixar ali. Coreia do Sul, protetorado dos Estados Unidos. Coreia do Norte, protetorado da China.
Ou países africanos, em sua maioria, protetorado da China. Oriente Médio, com exceção de Israel, protetorado da Rússia. Entende? As soberanias internacionais, a soberania nacional depende de duas coisas: uma economia sólida e um exército. E nenhum exército aqui faz frente a esses três que eu estou lhe dizendo. Então, um apocalipse financeiro que nós tivermos hoje, qualquer um, basta um desequilíbrio no orçamento mundial, que eles fantasiarem isso, os globalistas balançarem a roseira, e teremos a crise perfeita. E os globalistas terão a sua crise perfeita. O próximo apocalipse vai ser um apocalipse financeiro nato, que vai varrer aí as soberanias nacionais, acredito eu. Tá? Então, é bem complicado isso aqui, tá? Que está para acontecer. E não está longe disso, porque se você pegar a reportagem, você vai vendo aí, sempre sendo dito a mesma coisa. Tem um livro aqui que eu vou te recomendar ler, que é do Klaus Schwab. O Klaus Schwab, eu acho que é assim que se pronuncia, olha bem, o nome do livro é Covid-19, o Grande Reset. Tá? Leiam esse livro aqui, que você vai ver, ele já diz aqui, logo na primeira linha do livro, ele já vem dizendo que perderam os globalistas, porque ele se coloca assim, ele diz, nós perdemos a grande oportunidade da pandemia, de implantar um governo mundial. Veja, esse cara, ele é chefe, o Klaus Schwab, ele é secretário do financeiro da União Europeia, se não me falha a memória. Se não for isso, eu acho que é isso mesmo. Tá? Fórum Econômico Mundial. Isso aqui, não é da União Europeia, tá? Fórum Econômico Mundial. Veja, eu estou mostrando as fontes, você vai ler, isso aqui é ele escrevendo. Não é um crente escrevendo, é ele dizendo isso aqui. Tá bom? Então perceba bem uma coisa. Ele fala das mudanças estruturais que pretendia com a pandemia e o que ele conseguiu. Aqui. Tá ali. Bem direitinho, para quem quiser ver. Tá? Não estou tirando nada debaixo do braço. Tá? E a editora é Vídeo Editorial. Tá? Vídeo Editorial, isso mesmo. Depois vocês dão um Google aí e busquem esse livro. Então veja, um desequilíbrio, e nós temos a nova crise mundial, e não demorará a acontecer. Por quê, irmãos? Porque os países inteiros estão endividados. Inteiros estão endividados. Aí tem outro ponto. Tudo bem, pastor. Então esse aqui o senhor já está mais ou menos aí. Vocês concordam comigo que está bem complicado a soberania dos países e as defesas dos países não existem mais. Tá? Então fica bem complicado. Nós temos 3 grandes exércitos hoje. Fora deles, esquece que não vai dar certo. Tá? Então, ou você faz parte desses 3 exércitos, ou você é protetorado deles. Então, a maioria dos países são protetorados de um desses 3. Vamos ver. Soberania nacional, apocalipse econômico. É o que está para acontecer e muitos países já estão quebrados, então só vai miseriar eles de vez mesmo. O terceiro é as liberdades individuais. Você pode pensar aí, pastor, e agora? Liberdades individuais. Para se manter um povo na rédea, basta a implantação do caos psicológico. Lembra disso? Foi assim, ó, quando aconteceu isso aqui, ó. A COVID. Tá? Quando aconteceu isso, foi o caos psicológico. Pois foi assim que aconteceu durante a pandemia, lembra? O caos que foi. Para isso, eles têm como eles implantam o caos psicológico? Irmãos, eles já ensaiaram isso uma vez. Agora há pouco. Faz muito tempo não. Percebe? Durante a pandemia. Como eles conseguiram isso? Para isso, eles têm o poder da imprensa. Pois todos os grandes canais de TV e de rádio pertencem a eles, são deles. Na pandemia, nós ficamos contra todos aqueles que queriam ser livres. Veja, eu vi aqui na cidade nossa,
Filho ligando para a polícia para vir na casa do pai, porque o pai estava recebendo pessoas lá. Ou seja, irmãos, na pandemia nós ficamos contra as pessoas que estavam dizendo, olha, está errado, eles estão tirando nossa liberdade individual. Nós dissemos, não, mas isso é para o bem comum, é para um bem coletivo, a gente tem que entregar nossa liberdade por enquanto. Percebe que ele já tem a chave de como fazer? Percebe que eles já dominam todos os meios midiáticos? E você acha que existe algum meio que esse pessoal não domina? Você acha assim, eles querem o controle da internet? Eles já têm isso, a internet é deles. Nós só estamos aqui como gado sendo usado. Nós estamos aqui apenas como peões num tabuleiro de xadrez para que, sabe os peões que você coloca lá para armar defesa para o seu contra-ataque? É isso que o povo é, peões. Foi isso. Eu acredito que quem foi que disse, nós somos eu acho que foi o Lenin, nós usaremos os idiotas úteis. Esses somos nós. Que achamos que eles não têm a internet, não sei o quê. Você é tolo mesmo que acredita nisso. Então veja, nós entregamos, irmãos, naquela época, não foi eles que tomaram a nossa liberdade, não. À primeira vista, nós entregamos a liberdade a eles. À primeira vista, fomos nós que dissemos, não, para o bem de todos. Veja, nós falamos tanto que acreditamos em Deus, e quem foi o nosso Deus na época da pandemia foi o cientifismo. Não era ciência aquilo. Era o cientifismo, era uma crença cega. Veja como a gente ficou louco. Proibiram um determinado remédio que um presidente estava dizendo, olha, toma lá, é uma pastilha amarela, toma aquilo que vai dar certo, tal, não sei o quê. Aí todo mundo também disse, a maioria disseram, não, nós não vamos tomar isso porque não é científico, mas vamos usar máscara de pano feito com a barra da saia da minha mãe. Super científico. E agora estão se dizendo que lockdown, tudo isso, nada serviu. Apenas piorou a coisa. Como é que a gente faz agora? Cientifismo. Nós ignoramos tudo. Porque foi implantado o caos na nossa mente naquela época. Então veja, as duas coisas ele já tem. Estou falando a nível Brasil, estou falando a nível mundial. Já foi, essa banda já tocou, gente. O projeto globalista para a implantação de um só governo já está aqui. Foi nós que não vimos isso. Já está dominado. Sistema financeiro dominado, soberania dos países destruída, e destruídas mesmo, tá? Proteção militar, só existe 3 exércitos hoje que protege alguém de... Se algum deles... Olha bem, por que é que você acha que Israel não varreu o Irã? O regime de Teherã ainda. Por que você acha? Porque o Irã é um protetorado da Rússia, mesmo a Rússia em guerra com a Ucrânia. E Israel é um protetorado americano. E China e Rússia são coleguinhas e protegem ali o Irã. Por que é que você acha que não dá para o Israel varrer um país daquele? Por que você acha que os Estados Unidos não deixa? Porque vai ter a Terceira Guerra Mundial. Meu Deus do céu. Percebe? A Terceira Guerra Mundial, irmão, nada mais é do que se chocarem Estados Unidos e Rússia. Ou Estados Unidos e China, belicamente. Nós temos a Terceira Guerra Mundial a partir daí. Porque todo protetorado vem junto. Então perceba, não existe mais nenhuma soberania de países. Isso não é questão de teoria de conspiração. Isso aqui é constatação. Belicamente, você acha que em uma guerra, o que é que um país faz com 10 caças?
Com 5 fragratas. Vai fazer o quê? Então vamos botar o pé no chão na coisa. Nós estamos a um passo de ver isso. E agora vem a última que a gente falou, que é aqui que entra os papas. A última que falamos foi a barreira religiosa. E aqui entra a Igreja Católica Romana fácil. Tá? Um grande governante ou um grande sistema tem que ter uma religião. Ninguém controla um povo sem uma religião. Olha, a Revolução Francesa, quando virou uma constituição ateísta, um país não laico, mas laicista, ateu na sua essência, na sua constituição, quando o produto da Revolução Francesa é Napoleão. Quando Napoleão vem, o que Napoleão percebe? Napoleão era um estrategista de guerra. Ele precisava motivar soldados. E ele precisava de uma religião para aquilo. E ele se aproxima de quem? Da Igreja Romana outra vez. Basta você ler a história de Napoleão. Basta você pegar aí e ver como é que foi feito isso. Tá? Inclusive, muitos da Revolução Francesa, até hoje os amantes da Revolução Francesa, os doidos que tem por aí que gosta disso, diz que foi o grande erro, o erro crasso de Napoleão foi se aproximar da igreja. Napoleão não se aproximou de Jesus, Napoleão se aproximou do papado. Um grande governante ou um grande sistema tem que ter uma religião. Ao longo do século não existe uma religião maior e melhor que a grande meretriz, a mulher montada na besta, a mãe das abominações. A Igreja Católica Romana serve bem a este propósito, pois transita muito bem nestes corredores que cheira a enxofre. Se tem uma religião que cabe muito bem no sistema globalista, no sistema do anticristo, que sabe andar nos corredores fedendo a enxofre, é a Igreja Romana. É o papado. Eles sabem muito bem disso. Eles sabem fazer negociatas como ninguém. Basta você ver esse livrinho aqui meu, das negociatas que foi feita desse cara com esse aqui. Tá? E olha quantas pessoas esse infeliz matou, porque este outro infeliz aqui se calou. Assinando concordatas. Basta você ver como é que a Igreja Romana entregou a Itália a Mussolini. Basta ler a história. Veja aqui na América do Sul, João Paulo II dando hosta na boquinha de Pinochet. Ou vocês acham que eu não leio sobre isso? Vocês acham que eu não tenho um livro inteiro escrito aqui com mais de 500 páginas sobre isso? Eu estou reformulando o livro para relançar. Inclusive, gente, esse livro aqui, ó, ele é um capítulo do livro grande, tá? Que não saiu o livro grande, mas a gente condensou aqui um capítulo dele e está trazendo ele para vocês aqui, ó. Eu não posso falar muito, porque senão derruba um vídeo, tá? Mas isso aqui. Então vocês conhecem disso. Essa coisa apóstata chamada papado conhece bem o que é isso aqui. Mas vamos ver aqui uma eleição desse Papa novo, Leão XIV. Estuda lá sobre Leão XIII e vê como é que foi ele, tá? Esta eleição foi histórica por alguns motivos. Ela foi a mais rápida de todos os conclaves da Igreja Católica. Desde quando existe conclave, essa foi a mais rápida que teve. Menos de 48 horas, habíamos Papa. Ou seja, ninguém entrou ali com dúvida sobre quem seria o Papa. Todos tinham certeza em quem eles deveriam votar. Votaram 136 cardeais, se não me falha a memória, foi 133 cardeais votaram. Você acha que se fosse uma votação onde houvesse dúvida, seria com menos de 48 horas para eleger um Papa? Irmãos, todo mundo entrou ali sabendo o que deveria fazer.
sabendo que caminho deveria tomar, sabendo em quem iria ser. O Papa é próximo da América do Sul, ou seja, é um produto da teologia da libertação, esse Papa que aí está. Teologia da libertação, você sabe muito bem o que é. E aí vai vir alguns aqui, católicos, que dá até dó dizer não, porque ele não tem nada a ver com teologia da libertação, o senhor está viajando. Ele tem nacionalidade peruana, tá? Basta você ver a alegria da CNBB, Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, que nem é esquerda aquilo, nem é comunista aquilo lá. Deveria se chamar Convenção Nacional dos Bispos Comunistas do Brasil. A CNBB tem ali, eu acho que é isso mesmo, porque foi o Globo que lançou essa reportagem, não foi nem eu que estou falando aqui, tá? Eu não vou subir por questão aqui de novo, tenho medo deles derrubar meu vídeo por causa disso. Diz aqui o Globo de 4 dias atrás, ó. O Globo. Papa Leão XIV é próximo à CNBB. Tinha vinda programada ao Brasil e atuou no Peru. Quando ele era cardeal, ele tinha vinda aqui, programada para vir aqui no Brasil. Agora virou Papa, parece que ele adiou para vir em outro tempo como Papa. Mas se ele é próximo à CNBB, se ele é um produtinho disso aqui, adivinha o que ele é? Exatamente, teologia da libertação. E assim, estranhamente, muito católico conservador, que à primeira vista viu ele com desdém, com desconfiança, agora está confiando, dizendo que ele é de centro, centrado. Veja, ele já começou a conciliar os dois, a divisão que existia na Igreja Católica, ele já começou a costurar ela bem. Vamos ver mais aqui. Penso que este Papa será um homem que vai unir de fato a Igreja Católica. Ele conseguirá unir progressistas e conservadores católicos embaixo de um guarda-chuva da catolicidade. Criará um inimigo em comum e unirá todos em volta deste inimigo ou missão que ele dará ao povo. Marque isso. Vão criar um inimigo em comum para que a ala de esquerda e de direita católica se una e corra atrás desse inimigo. Deu para você notar? Primeiro eles dividiram, agora eles vão unir. E unir mesmo ali já para isso aqui, ó. Se ele seguir o seu professor, que era João Paulo II, e o Papa Francisco, nós veremos um avanço grandioso do ecumenismo religioso. Lembra das barreiras que eu falei? Para que as barreiras religiosas caiam, a primeira barreira que tem que cair dentro da Igreja Católica é a questão de esquerda e de direita, progressista e conservador. Essa barreira tem que cair. Esse Papa aqui tem tudo para derrubá-la. Tá? Uma vez unida a Igreja Católica de novo, dentro dela, eles vão partir para a ideia do ecumenismo. Pois foi isso que a Igreja Católica fez onde ela chegou. Sob o manto do sincretismo religioso, a Igreja Romana corrompeu todas as religiões mundiais que ela tocou. Ela descaracteriza qualquer religião, qualquer pensamento, qualquer coisa que ela toca. Roma tem esse poder de descaracterizar, de fazer um sincretismo religioso em toda a religião que ela toca. Ela não converte pessoas, ela perverte religiões, é diferente, tá? Um Papa americano com a cabeça de sul-americano e controlado por globalistas. O que você acha que vai acontecer? Somente um tolo acha mesmo que existe alguma eleição dentro do colégio de cardeais. Só um tonto que vai pensar isso. Ali quem manda são os donos do poder. A mão que governa a Igreja Católica é a mesma que governa o mundo caído. Estamos próximos de ver as barreiras religiosas caírem e todos voltarem ao paganismo católico em sua imagem mais satânica de todos os tempos. Basta você observar o Concílio Vaticano II, dê uma lida naquilo lá. Eu tenho ele aqui em latim, depois eu vou trazer ele aqui para vocês verem. Eu tenho documentos aqui em latim muito antigo desse Concílio Vaticano II.
tá? E veja de onde todos estes papas, desde João Paulo 23, eu acho que... João Paulo não, é João 23, eu acho que é isso. Deixa me ver aqui. Deixa me ver. Desde João 23, que anunciou a intenção de realizar o concílio em 59, até agora, todos estes papas defendem o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma ruptura imensa, que já era totalmente satânico o que tinha antes dele. Só que no Concílio Vaticano II há uma imersão no humanismo e na satanicidade da Igreja Romana. O Concílio Vaticano II, para você ter uma ideia, o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II, como é conhecido, tem 2 padres que escrevem sobre ele. O nome de um livro chama-se Prometeus, eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Eu não achei ele aqui, mas eu vou trazer eles para vocês. O nome de um livro chama-se Prometeus, tá? A religião do homem. E o outro se chama-se... É a religião de Prometeus, e o outro é algo nesse sentido também. Mas eu vou trazer eles aqui outro dia para vocês verem, igual eu trouxe esses aqui. Mas percebe, irmãos, todos esses papas, depois de João 23... de João 23 para frente, todos eles são filhos do Concílio Vaticano II, que a Igreja Católica já tinha a sua perversão natural, mas o Concílio do Vaticano II, ele é a perversão da perversão. Então sim, o Papa que aí está, ele tem tudo para montar a próxima religião global. Como fará isso? Derrubando as barreiras que limitam as religiões de se unirem. Somente a Igreja Católica tem o tamanho para isso e para colocar debaixo do seu guarda-chuva, para tocar e para promover o sincretismo religioso igual eles, não tem igual. Basta você ver o sincretismo religioso que a Igreja Católica tem aqui no Brasil com outras religiões. Nem preciso falar, né? Há um sincretismo religioso muito grande entre católicos e outras religiões. E isso vai ser a nível mundial. Irmãos amados, vamos chegando ao finzinho desse vídeo para não ficar muito grande, tá? Então, se você quiser adquirir nossos livros, adquire aí, você sabe como adquirir. Primeiro comentário fixado no vídeo, eu preciso muito da sua ajuda, tá? Esse vídeo já ficou grande demais. Eu volto aqui amanhã com vocês, querendo Deus, tá certo? E vamos lutando e vamos nos apegando, porque não é porque a pessoa se diz conservadora que ela virou filho de Deus, irmãos. Filhos de Deus e filhos do diabo. O mundo é dividido assim. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.